Segundo as estatísticas, a maior chance de começar a vida é na Índia. 1 em cada 6 pessoas no mundo nasce lá. Mas imagine que você teve tanta sorte que, sendo indiano, acabou entre o 1% mais rico, que detém 40% da riqueza nacional do país. Mas no caso de Sen Sanjay Kapoor, nem é preciso imaginar, pois seu pai era dono de uma grande empresa e ainda mandou o filho estudar em Londres. Sen Sanjay se casou 3 vezes, inclusive com uma das atrizes mais populares de Bollywood, e em 2022 já tinha uma fortuna de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E ainda era amigo próximo do príncipe britânico William. Mas aconteceu algo inacreditável. No ano passado, durante uma partida de polo na Inglaterra, uma abelha entrou na boca de Sen Sanjay e o picou. O bilionário teve uma reação alérgica e morreu. Mas e se você não teve a sorte de nascer em uma família rica? Então, talvez você acabe em Nova Delhi ou Calcutá, cidades recordistas em poluição do ar. Ou em Varanasi, capital indiana da morte, onde até 400 corpos são cremados diariamente às margens do sagrado rio Ganges e muitos cadáveres são jogados diretamente na água. Sem dinheiro para uma comida decente, você terá que se alimentar nos restaurantes de rua locais. Isso se o modo de preparo não tirar o seu apetite. E não só observar, mas também participar da criação de uma enorme quantidade de lixo, já que isso não é considerado algo vergonhoso. Na internet, há uma piada de que, se você apontar para um ponto aleatório no mapa da Índia e abrir a visão panorâmica, sempre haverá lixo no mapa. E isso não é exagero, experimente você mesmo. Por que a Índia é tão suja? Por que não surgiram líderes que condenassem esse comportamento e mudassem o sistema? Vamos descobrir. Recorde sujos. Para se impressionar, basta olhar para o ponto turístico indiano, que foi acertadamente apelidado de Everest do lixo. Este é um aterro sanitário localizado nos arredores da capital indiana. Em 40 anos de existência, ele cresceu até atingir um tamanho comparável ao de 10 campos de futebol. Quando o lixo atingiu 70 metros, autoridades notaram que helicópteros e aviões poderiam colidir com ele. Mas eles não removeram o Everest, apenas instalaram luzes de sinalização para, digamos, segurança. O lixão libera gases tóxicos e contamina águas subterrâneas. A cada poucos anos, acontecem grandes incêndios aqui. O lixo pega fogo por causa do metano que se acumula dentro dos resíduos. Entre essas montanhas de lixo, milhares de pessoas trabalham diariamente, incluindo crianças. Eles selecionam manualmente os resíduos, separando o que pode ser vendido. Os plásticos e o alumínio têm o maior valor, pagam mais por esses materiais. Ao fim do expediente, entregam o que acharam aos intermediários e recebem cerca de $10 por turno. Nova Delhi é a capital política da Índia. Ela é apenas um dos 11 distritos da enorme Delhi. Aqui vivem 27 milhões de pessoas. Isso é 5 vezes mais do que em toda a Finlândia. A qualidade do ar é tão ruim que a poluição ultrapassa o limite permitido em 20 vezes. O pó no ar é tão fino que é 20 vezes mais fino do que um fio de cabelo humano. Nenhum filtro consegue capturá-la. O pó microscópico se deposita nos pulmões, dia após dia, prejudicando a saúde e aumentando o risco de câncer, derrame e ataques cardíacos. Uma pesquisa de cientistas da Universidade de Chicago mostra, para os moradores de Delhi, esse impacto invisível resulta na perda de pelo menos 5 anos de vida. Respirar na capital indiana, assim como em muitas outras cidades menores, é perigoso devido a uma série de fatores. A cidade sufoca devido a métodos de construção não ecológicos, milhões de fogões a gás, além das emissões contínuas de automóveis e usinas termoelétricas a carvão, que formam uma densa mistura tóxica sobre a metrópole. Não são apenas as metrópoles que sofrem com o smog tóxico na Índia. Aqui está um exemplo ilustrativo. Visakhapatnam, ou simplesmente Vizag, é um grande centro portuário e, ao mesmo tempo, um dos destinos turísticos mais famosos do país. Templos antigos, montanhas, praias e reservas naturais fizeram da cidade um local de descanso. Quase 1/3 do território aqui fica coberto de verde o ano todo, por isso Vizag recebeu o apelido de Cidade da Eterna Primavera. Parece que aqui o ar deveria ser limpo.
Mas não é bem assim. Apesar da imagem turística, Vizag é um poderoso polo industrial. Um grande escândalo aconteceu em 2020. Os moradores começaram a reclamar de fortes dores de cabeça, náuseas, ardência nos olhos e falta de ar. A princípio, os sintomas não causaram alarme, mas logo as pessoas começaram a desmaiar na rua. Todos corriam e gritavam, peguei minha família e corri também. Muitas pessoas estavam caídas na estrada, mas não consegui pensar em salvá-las. Só pensava na minha família, lembra o morador local Shri Shirineva Sarau. A filha dele não pôde ser salva. Ela perdeu a consciência e morreu já no hospital. Ao todo, 12 pessoas foram vítimas do envenenamento. A causa da tragédia foi um vazamento de gás tóxico em uma fábrica de plástico pertencente a uma grande corporação sul-coreana. Mais tarde, descobriu-se que a empresa operava há pelo menos um ano com irregularidades, sem a licença ambiental obrigatória. O perigo em Vizag não está apenas no ar. As águas residuais e o lixo doméstico muitas vezes acabam diretamente nas ruas. Os trabalhadores dos serviços públicos removem os dejetos com pás e ganchos de metal, transferindo-os manualmente para veículos especiais. O maior choque para os turistas é causado pelo rio Ganges. O rio sagrado, cristalino em seu início, na geleira Gangotri, nos Himalaias. O Ganges é o terceiro maior em recursos hídricos do mundo, atrás apenas do Amazonas e do Congo. No entanto, quanto mais o rio carrega suas águas, mais elas são contaminadas por resíduos domésticos e despejos industriais. Ao mesmo tempo, para a Índia, esse rio é sagrado e para mais de 400 milhões de pessoas, é também a principal fonte de água. Isso supera todos os outros rios do planeta. Durante as enchentes sazonais, o rio passa por áreas densamente povoadas e acumula uma grande quantidade de impurezas. Por isso, além de não poder beber, nadar no rio não é seguro, devido ao alto risco de doenças infecciosas. O trecho mais comentado do rio fica perto dos Ghats, estruturas rituais de pedra na cidade sagrada de Varanasi. A água aqui contém cerca de 600 enterobactérias fecais capazes de se reproduzir por mililitro, o que é 120 vezes acima do limite permitido. Também são realizadas cremações aqui. Após a cremação, os restos são lançados no rio. Mas aqueles que vêm para Varanasi morrer sem dinheiro para a cremação, assim como moças solteiras, grávidas e crianças, não são cremados. Os corpos são jogados diretamente no rio. Além disso, também ocorrem rituais de adoração ao rio aqui. Lanternas e flores são colocadas na água, aumentando o material para decomposição. O governo da Índia já havia prometido em 1985 construir estações de tratamento de esgoto até o início dos anos 2000. Porém, com o rápido crescimento populacional, o plano de limpeza falhou. As instalações são insuficientes para esse volume de sujeira. Curiosamente, mesmo com tantos problemas, ainda há um lado positivo. Nas nascentes e nas planícies do Ganges, existem várias áreas de proteção ambiental. O Parque Nacional Rajaj e Sundarbans. Nessas regiões, há espécies raras de animais e mangues. Parece que salvar o Ganges já é impossível, pois a principal razão: hábitos de descarte de lixo. Na verdade, o hábito indiano de jogar lixo nasceu há muito tempo e está relacionado ao que chamamos de mentalidade. Primeiramente, devido ao antigo sistema de castas que separa as pessoas em camadas. As castas inferiores, os intocáveis, faziam as tarefas mais pesadas, incluindo a limpeza. E para as outras castas, fazer algo assim era considerado abaixo da própria dignidade. Na década de 50, as castas foram proibidas, mas, ao que parece, ainda passou pouco tempo, e a antiga divisão entre dignos e indignos ainda vive na cabeça dos indianos. É muito difícil escapar do ciclo do destino determinado pela casta. A maioria acredita que a casta não é dada por acaso, mas sim pelas leis do karma. O seu nível de vida depende do que você fez na vida passada. É por isso que tratam os varredores assim. Dizem que foi pecador na vida passada e, por isso, nasceu em família de lixeiros, merecendo isso. Se ele trabalhar bem, talvez na próxima vida ele nasça em uma família respeitável. Outro grande problema foi o surgimento de materiais de lenta decomposição no século XX, e o principal deles é o plástico. Antigamente,
folhas grandes ou produtos de argila eram usados para embalagem. Esses materiais se decompõem naturalmente e de forma bastante rápida. Até as vacas ajudaram nisso. Afinal, elas são animais sagrados na Índia, e há um número enorme delas até hoje, inclusive nas estradas e nas ruas. Antes, os indianos apenas jogavam uma casca de banana, e o animal processava o que seria lixo. Mas depois, surgiram o plástico, o vidro e o metal como embalagens, e os velhos hábitos de jogar lixo no chão continuaram. O problema do lixo está ligado ao problema da poluição do ar. Os lixões que se formam aqui e ali são constantemente incendiados, e os produtos da queima desses lixões envenenam ainda mais o ar já poluído pela indústria. Um problema básico, mas importante, é a escassez de lixeiras nas ruas das cidades. Para uma densidade populacional tão grande como a da Índia, simplesmente não há lixeiras suficientes, e os pobres, que são em grande número, ainda roubam as lixeiras de metal para vendê-las como sucata. Quando você está com uma garrafa de água vazia na mão e já faz meia hora que anda com ela, pensando onde poderia jogá-la fora, involuntariamente surge o pensamento: já que está tudo cheio de lixo ao redor, uma garrafa a mais não vai piorar nada. Isso alimenta o ciclo vicioso do lixo. A limpeza dos esgotos urbanos não é apenas um trabalho exaustivo, mas também extremamente perigoso. Praticamente todos os dias surgem notícias sobre catadores e trabalhadores de saneamento que morrem sufocados ou afogados em túneis de esgoto, muitas vezes limpos manualmente. Segundo estimativas, mais de 22 mil pessoas que trabalham na limpeza e coleta de resíduos morrem todos os anos na Índia. Reciclagem. Apesar de todos esses horrores mencionados, existe na Índia uma série de empresas que conseguiram monetizar a reciclagem de lixo. Vamos dar uma olhada nos exemplos mais incomuns. Aqui está a ideia do jovem indiano Natush. O projeto de graduação dele, que consistia em criar tênis a partir de sacolas e garrafas usadas, chamou a atenção de investidores privados e rapidamente se transformou em um negócio. A empresa Tailey produz até 15 mil pares de calçados por semana. A fábrica tem cerca de 170 funcionários e as vendas seguem crescendo de forma estável. Natush colabora com catadores, comprando deles sacolas plásticas e garrafas transparentes. O plástico é lavado sem químicos, seco e prensado em camadas, formando um material resistente. Das garrafas, produzem um tecido similar à lona. Dos materiais obtidos, cortam e costuram a parte superior do tênis, enquanto a sola é moldada a partir de grânulos de plástico reciclado e ainda é costurada para maior resistência. Segundo Natusha, esse tipo de calçado dura de 2 a 3 anos, depois pode ser devolvido à fábrica para reciclagem e doado para instituições de caridade. A abordagem ecológica também se estende à embalagem. A bolsa é feita de garrafas recicladas e a caixa é feita de papel com sementes de manjericão que pode ser plantado na terra. Outro exemplo. A Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, principalmente a partir da cana-de-açúcar, que após o processamento deixa toneladas de resíduos. A família de industriais Paca cultiva cana-de-açúcar e produz açúcar há muitos anos, mas apenas 1/3 da matéria-prima vai para o produto e o restante se transforma em resíduos. Após o processamento, toneladas de bagaço, os resíduos fibrosos da cana, se acumulam ao redor da fábrica. 1/3 é queimado para gerar energia, mas os outros 2/3 viram lixo. O jovem herdeiro Yash Paca encontrou utilidade para os resíduos. Ele iniciou a produção de utensílios descartáveis, pratos, copos, tigelas e bandejas. A marca recebeu o nome de Shak, que em Hindi significa sabor. Antes da lavagem e do processamento sob pressão, os trabalhadores retiram a camada superior das fibras finas. Para isso, é usada uma solução alcalina, que deixa os resíduos da cana mais macios e maleáveis. Depois, a matéria-prima é lavada para remover resíduos químicos e a massa vai para máquinas de moldagem, onde a água é extraída e a forma é dada. Muitos fabricantes usam esse produto para branqueamento, mas a Chak optou por não realizar essa etapa. Aqui, acreditam que sustentabilidade só é possível com o uso mínimo de químicos.
Os produtos prontos são embalados em recipientes compostáveis à base de amido, substituindo completamente as embalagens plásticas. A louça Chak se decompõe completamente em apenas 3 meses, enquanto a de plástico pode permanecer no solo por centenas de anos. Porém, a solução ecológica tem um porém: o preço. O primeiro prato custa cerca de 8 rublos, já o de plástico custa 6. Em compras grandes, essa diferença é significativa para restaurantes e cafés. Apesar disso, Yashi conscientemente não reduz o custo dos produtos. Todos os funcionários da empresa recebem um salário oficial não inferior ao mínimo de subsistência, o que é raro na Índia. O empresário afirma que o lucro é só questão de tempo. Um dos exemplos mais incomuns de reciclagem de resíduos na Índia está relacionado justamente com aquelas flores que são lançadas no rio Ganges. A empresa Full começou a transformar as oferendas dos templos em incensos aromáticos. A coleta da matéria-prima inicia nos mercados atacadistas, como em Shevalaya, de onde as flores seguem para templos e depois para os rios. Como as flores são usadas em rituais religiosos, jogá-las no lixo é considerado inaceitável. Como resultado, mais de 1.000 toneladas de resíduos de flores acabam diariamente nas águas do Ganges. Além disso, muitas dessas flores contêm substâncias perigosas, como metais pesados e pesticidas, que envenenam o ecossistema. O fundador da Full, Ankit Agarwal, foi o primeiro a se perguntar por que os resíduos dos templos nunca foram considerados uma fonte de poluição. Hoje, os funcionários da empresa percorrem diariamente os templos de Kanpur, coletam as flores, limpam-nas de materiais estranhos e as encaminham para reciclagem. As pétalas são usadas em incensos aromáticos e caules e botões para compostagem. As linhas de produção da empresa permitem fabricar até 400 varetas por hora. Esse processo fechado é chamado de ciclo das flores. Na opinião de Ankit, os produtos deles são mais seguros do que os tradicionais, pois a maioria dos incensos é feita de carvão, que ao queimar libera gases tóxicos. Outra fonte de reciclagem não menos inesperada são as bitucas de cigarro. Apesar da grave situação ambiental, o tabagismo continua sendo um hábito em massa na Índia, e todos os anos são descartadas bitucas de cerca de 4,5 trilhões de cigarros. Os filtros deles não são de algodão, mas sim de plástico, impregnados com nicotina e compostos químicos. A EcoCode Ford desenvolveu um sistema para coletar, separar e reciclar bitucas de cigarro. Todas as etapas passaram por certificação independente de segurança. A matéria-prima obtida é usada para encher brinquedos de pelúcia, almofadas e para a produção de repelentes de mosquitos, que são lançados sob a marca NMO-NMOSC. O problema da poluição do ar na Índia também levou o arquiteto Tejas Sidnal a uma solução não convencional. Ele fundou o projeto Carbon Craft Design, que transforma o carbono negro, um dos componentes mais nocivos do smog, em ladrilhos de cimento. A produção não requer queima, tem uma pegada de carbono mínima e é totalmente baseada em trabalho manual. Os ladrilhos são feitos sob encomenda e custam menos de $2 por unidade. Porém, instalar esses ladrilhos é mais difícil que os tradicionais. Uma exceção à regra. Entre as cidades poluídas da Índia, surgiu recentemente um exemplo a ser seguido. É a cidade de Indore, o centro comercial do estado de Madhya Pradesh. Em 2017, ela se tornou a cidade mais limpa da Índia nos rankings e, desde então, mantém a liderança. Em 2022, Indore recebeu o status de primeira cidade, 7 estrelas sem resíduos do país, e em 2023 liderou o ranking das cidades com o ar mais limpo entre as metrópoles. Há apenas 10 anos, Indore pouco se diferenciava de outras cidades indianas, lixo nas ruas, animais de rua e lixões improvisados. A chave para o sucesso foi um sistema abrangente de gestão de resíduos, desenvolvido pela corporação municipal. A cidade, com uma população de cerca de 3,5 milhões de pessoas, produz diariamente pelo menos 1.200 toneladas de lixo. E todo esse volume é coletado diretamente na fonte, nas casas e nas empresas.
Todos os dias, cerca de 850 caminhões de lixo saem às ruas, trabalhando no sistema porta a porta. Os caminhões têm GPS, compartimentos para resíduos úmidos, secos e perigosos, e tocam uma melodia para avisar os moradores de que é hora de pôr o lixo para fora. O deslocamento dos veículos é monitorado em tempo real a partir do centro de comando. A reforma começou em 2015 e incluiu 3 prioridades: remover os contêineres de lixo das ruas, eliminar a poeira e alcançar a coleta seletiva total. Moradores receberam orientação sobre separação de resíduos e foram multados se recusassem. Com o tempo, o hábito se firmou e hoje a coleta seletiva virou norma. A integração social também foi importante. Mais de 1.000 catadores de lixo, que antes trabalhavam informalmente, foram incluídos no sistema municipal de limpeza urbana. Eles receberam uniformes, salário estável e se tornaram participantes ativos do programa de limpeza. Uma atenção especial foi dada aos mercados, lojas e cafés. Todos os pontos de venda devem ter lixeiras, e a falta de contêineres ou o descumprimento das regras resulta em multas. Nos mercados de alimentos, foi implementada a compostagem local e o volume de resíduos de cada loja é pesado. A taxa depende da quantidade de lixo. Os resíduos orgânicos são processados em composto e biometano, que são usados como combustível para os ônibus urbanos e fornecidos para hotéis e universidades. Os resíduos secos são separados e vendidos para recicladores. A receita proveniente do plástico, metal, vidro, papel e até mesmo dos créditos de carbono vai para o orçamento municipal. De acordo com dados oficiais, Indore gasta cerca de 2 bilhões de rúpias por ano na gestão de resíduos, mas uma parte significativa desses custos é compensada pela reciclagem. A cidade não tem mais lixões e os resíduos são processados em até 24 horas. Por enquanto, isso é apenas em uma cidade, mas quem sabe, talvez o exemplo dela inspire outras cidades na Índia. Encerramos por aqui. Obrigado por assistir, deixe seu like e comentário. Até os próximos episódios no canal.